Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Neste episódio, irei comentar um pouco sobre as nuances dos personagens principais do conto A Morte Amorosa, de Théophile Gautier, francês, que é um dos autores que começaram a trabalhar, a lapidar o conceito do vampirismo, lá no século XIX, o vampirismo clássico. Gautier também é importante e ocupa um espaço relativamente nobre dentro do panteão dos autores vampirescos. A sua Clarimonde, de 1836, é bem mais nova do que Carmilla de Le Fanu, que apareceu em 1872. E, claro, bem mais nova do que Drácula, que só apareceria em 1897. O que John William Polidori fez em 1819, ao publicar sua obra The Vampire, era apenas um pequeno protótipo, que foi sendo desenvolvido, experimentado por outros autores no decorrer daquele século, e Théophile Gautier foi um deles, fazendo aqui um movimento bastante interessante, que é o de utilizar uma personagem, uma protagonista feminina, algo que não era muito comum naquela época. Le Fanu fez isso com muito mais refino, porque ele criou deveras um romance, uma obra bem mais extensa, um pouco mais trabalhada que o conto A Morta Amorosa. Mas a inserção de uma antagonista feminina com os traços de Clarimonde, que é uma vampira bastante complexa, eu vou trabalhar um pouquinho com as suas noções, suas nuances aqui, apresentá-las para vocês, comentar um pouco sobre as características delas. Vocês vão notar que ela não é muito simples. O Théophile Gautier colocou tanto trabalho nessa personagem que eu penso que é bastante assertivo dizer que sem a Clarimonde, talvez a Carmilla não tivesse todos os traços que ela acabou desenvolvendo. Há muito de Clarimonde na Carmilla, principalmente no que se refere aos traços, aspectos sobrenaturais do que é ser um vampiro, ou no caso, do que é ser uma vampira. Mas vamos de fato ao que interessa, sem maiores delongas e apontamentos históricos, visto que esse não é o objetivo desse vídeo aqui. Discutamos os personagens. Sem dúvida, Clarimonde e Romuald, o casal do conto, são aqueles que guiam nossa percepção, nos apresentam todo o contexto e todas as características de época e também traços sociais, comportamentais das pessoas envolvidas naquele contexto. Mas é algo impossível pensar esses dois personagens sem nos lembrarmos do tipo de abordagem que Théophile Gautier tinha na sua escrita, nas suas narrativas. Há algumas pessoas que identificam no Gautier algo do movimento realista. E quando eu digo realismo, me refiro, ao aspecto, tipo, escola, tradição literária. Como escrever uma narrativa, um texto, um romance, que tipo de características essa história vai ter. Uma escola da literatura. Há algumas pessoas que identificam realismo no Gautier. Mas no caso de A Morta Amorosa, o que eu percebo aqui é o traço mais sobressalente do autor, aquele que realmente o caracterizava, as suas obras, que é o romantismo. Sem dúvida, o romantismo. Então, se nós pensarmos em Clarimonde, nós estaremos falando necessariamente de uma vampira romântica. Mas não entendo um romântico aqui, como a namoradeira, aquela que gosta de ter paixões, envolvimentos. Não necessariamente disso que eu estou falando. Clarimonde tem esse movimento sim. Ela é uma vampira
dada às paixões, né, a um relacionamento amoroso, à sedução. É isso que ela faz com o seminarista e posteriormente padre Romuald. Obviamente tem esse traço presente no conto, mas lembrem-se que romantismo, quando eu falo em romantismo, eu estou falando de estilo literário, né, uma escola com algumas características de escrita e algumas ideologias presentes nesse tipo de texto. E se vocês lembrarem lá das aulas de literatura que vocês tiveram na escola, né, de autores clássicos da literatura brasileira, né, como José de Alencar, vocês irão se lembrar perfeitamente que os personagens tendiam a ser o quê? Os personagens românticos, extremamente idealizados. E idealizados de uma forma muito exacerbada, né? A apresentação desses personagens beira a perfeição. A intensidade dos sentimentos, da descrição, da paisagem, tudo é exacerbado, impregna nossos sentidos. Há algum traço ali de perfeição, ou de um ideal de perfeição, que corresponde, obviamente, à época onde o texto, o trabalho foi escrito, né? Temos lá Iracema, por exemplo, né, que é índia, mas ela não é índia coisa nenhuma, ela é uma idealização de uma branca. Só para citar um exemplo clássico, né, do romantismo. E notamos que aqui, obviamente, vai existir também esse traço exacerbado, idealizado de uma personagem feminina. E não é à toa que Clarimonde, né, é narrada, é descrita em um determinado período, um trecho lá do conto, como a mulher mais bonita do mundo, né? Quando o Gautier cita que ela é a mais bonita do mundo, não é por acaso. Ele está fazendo uso, sendo influenciado aqui, obviamente, pelo romantismo. E eu vou chamar a atenção de vocês para isso porque nós temos aqui um primeiro elemento, uma primeira característica que torna Clarimonde uma vampira bastante interessante e única na história do vampirismo. Porque ela é a vampira idealizada. Se vocês pensarem nas ninfas das trevas, nas sedutoras, nas femmes fatales, né? As beldades vampirescas, dificilmente nós encontraremos outra tão idealizada como Clarimonde era. Carmila também tem, né, um tracinho de idealização, ela é muito sensual. Mas quando Le Fanu pensou em Carmila, já é um momento tardio, né? 1872, muito tempo depois, né? Eu acho que a presença do romantismo, da idealização em Clarimonde é muito mais potente, ela é mais enfática, né? Carmila é ainda possível de resistir, de fazer frente, algo que Clarimonde não permite, né? Ela é uma femme fatale tão intensa, tão idealizada, tão perfeita, no caso, trevosamente perfeita, né? Porque, obviamente, o vampirismo aqui, a sua pessoa é descrita como uma criatura das trevas, pecaminosa. O conto é extremamente moral, né? Moral e religioso. Embora ela seja descrita como a personagem das trevas, né? Uma meretriz de Satã, o Gautier não usa essa expressão, mas é uma expressão tradicional para descrever as antigas vampiras, né? Desse período clássico. A Clarimonde não é passível de ser ignorada ou de ser resistida, né? Os meios para isso sempre demandam algum tipo de extremismo, né? Um extremismo que vocês vão descobrir, vão ler lá no final, no desfecho do conto. Uma coisa que transcende, digamos, o limiar, né? O limite humano. Algo do divino, alguma coisa
acima das faculdades humanas são necessárias para dar conta de todo esse poder, essa sedução, essa energia, atratividade que emana de uma personagem como Clarimonde. Ela é a vampira romântica, ela é a vampira idealizada, ela é a vampira das vampiras, claro aqui, né, no texto do Gautier. E isso se expressa na personagem dela de N maneiras diferentes, né? Primeiro, na descrição de que ela é, né, a a mulher mais bela do mundo, ou foi a vampira mais bela do mundo. Um segundo traço, né, dessa hiper-idealização, essa potência, é quando o outro padre, né, o Serapion, ele também menciona que Clarimonde morreu várias vezes, né, foi mulher de muitas vidas. Então isso também já aponta para uma certa permanência dessa entidade. Ela está muito acima de nossas faculdades, tanto que ela transita potencialmente, constantemente entre a vida e a morte. Traço também muito importante que eu vou dar um pouquinho mais de atenção daqui a pouco. Mas tem mais coisas, tem mais coisas. Mesmo na intervenção, no uso de meios supostamente sagrados e divinos para combater, fazer a cisão daquilo que unia Romuald e Clarimonde, mesmo assim isso não é suficiente para exterminar com a existência dessa figura. Quando Clarimonde é narrada por outros personagens, pelo Serapion, por exemplo, é dito que no seu castelo, né, no seu ambiente social, o que aconteciam eram grandes orgias, né, pecados dos mais extremos, inimagináveis para uma mente humana, né, ou pura. O que nós vemos aqui são exacerbações, sempre exacerbações. E é importante que vocês percebam que isso é um movimento romântico, um movimento idealizado de exacerbação da realidade, né, de atingir um patamar muito acima daquilo que o real, né, poderia apresentar. Isso é um pouco engraçado, né, porque a gente está falando de vampirismo. O vampirismo, nesse sentido aqui, não existe, né? Então é claro que é um conceito, uma alegoria fictícia. Mas mesmo para aquilo que é fictício, para aquilo que é fantástico, né, o Gautier coloca o sarrafo lá em cima, lá em cima. E eu não poderia deixar de mencionar também um outro aspecto que caracteriza perfeitamente, né, o movimento romântico da escrita dele, que é a ideia de que o amor pode superar a morte. Embora a Clarimonde seja uma criatura das trevas, né, o desejo que ela tinha por Romuald era realmente real. Nós não podemos dizer que a relação que ele teve com ela foi uma relação de liberdade, de esclarecimento, porque a sedução dela, a presença dela, né, inclusive a maneira intrusiva, invasiva que ela o aborda, né, fazendo o uso da tentação, né, naquele momento que ele iria deixar de ser seminarista e se transformar em um padre, posteriormente retirando ele do monastério, né, do povoado que ele estava servindo, que ele iria substituir um padre. Nos sonhos, né, a invasão dela também pelos sonhos, a forma como ela impacta os sentidos dele, ela é irresistível e ela também é invasiva. Então é uma força muito superior a ele não pode resistir a ela. Então a gente não pode, nesse sentido, falar de nada parecido com qualquer coisa relacionada à liberdade. Ele não é livre com ela, né? Mas isso não significa que o desejo dela e a disponibilidade, a veracidade do sentimento dela não seja real em relação ao Romuald. E isso é curioso no texto, né? E curioso especialmente quando nós pensamos em vampirismo,
Porque o vampirismo tem aquele traço, tem aquele elemento do parasitismo. Um vampiro é um parasita, né? Na sua essência, ele é um parasita da vida humana. Mas as pretensões e intenções de Clarimonde com Romuald não são apenas de ordem útil, né? Ele não é apenas um gado, uma bolsa de sangue para ela. Ela chega até a mencionar, né, que quando o encontrou, perdeu o interesse em qualquer outro homem do seu meio social, daqueles vários e vários rapazes que tentam cortejá-la e coisas assim, né? Ela é uma nobre, é uma mulher nobre, então cortejada, visitada com bastante frequência, e ela perde interesse nos outros homens. O Gautier não explica por que ela teve um interesse tão pungente, tão forte pelo Romuald. Ele não chega a escrever nada nesse sentido, mas eu creio que pelo fato do conto ser um conto moral, né, de moral religiosa, obviamente Clarimonde representa o mal, e o mal tentando aquela pessoa, aquele homem, né, que supostamente é o mais puro de todos, né, o profano tentando impregnar o divino, né, desvirtuar, corromper, né. Então por isso que talvez ela tenha encontrado no Romuald, né, o seu ideal de companheiro, o seu amante, o seu amor, porque neste amor ela também é capaz de corromper o sagrado. Isso se a gente pensar, né, nesse aspecto moral, nessa moral religiosa que existe muito fortemente aqui em A Morta Amorosa. Podemos talvez analisar por essa via, né? Mas é real. E isso é interessante, porque vai de encontro, né? Exatamente de encontro com o título da obra. A Morta Amorosa. Clarimonde é amorosa mesmo. Muito amorosa. Ela tem uma relação com Romuald, que ela não deixa de exercer o seu parasitismo. Ela precisa, né, do sangue para viver. Ela o suga, mas ela não o extenua. Ela nunca o suga totalmente. É sempre doses homeopáticas, né? Pequenas doses de sangue para que ela possa continuar vivendo e vivendo ao lado dele. Ela quer estar ao lado dele, né? Por tanto tempo que for possível. Então ela não quer exterminar Romuald. Do mesmo modo que ele é escravo da sua presença, e mesmo depois, no encerramento do conto, ele, de certo modo, né, ele mesmo confessa isso, ele sempre continuará sendo, né, escravo dela, o desejo de estar com ele também é muito grande da parte dela. Então há muito mimo, né, há muita carícia, né, há trocas libidinais, né, e tudo que vocês puderem imaginar, né, de carinho, de afeição em relação a essas duas figuras. O que é claro, é feito sempre ao excesso, porque o conto também tem um traço, né, que é o traço da moral religiosa, que é a demonização do desejo sexual. Não à toa Romuald é um seminarista aqui, um padre aqui, porque o Gautier quer realmente chocar nesse sentido, né? Ele quer brincar com essa profanação de um ser supostamente puro. Se vocês lembrarem do Romuald, ele se afirma, né, como um homem que não conhecia as mulheres. Ele cresceu em um ambiente completamente fechado, religioso, e a única mulher que ele teve contato foi a mãe dele. E a primeira experiência que ele tem e que o deixa completamente desconcertado é justamente com uma femme fatale. E ele não vai ser introduzido, né, lentamente
nas paixões, nos desejos da carne, né, no ambiente considerado, na época, né, como pecaminoso, né, um ambiente do diabo. Não há uma transição serena, é uma transição muito bruta, né, muito abrupta. Ele é bombardeado por todos os prazeres da vida boêmia de uma vez só, né? Na cama dela, nas ruas, né? Nas noites, nos bares, em tudo. É uma bomba de sensações, né? Tudo é apresentado para ele na forma mais intensa que vocês podem imaginar. E o que está acontecendo aqui, nesse ponto, né, é um movimento abrupto justamente para que fique caracterizado, né, o excesso, a coisa do diabo, né, é para ser feito um uso moral realmente desses cenários, dessas alegorias e de tudo que está acontecendo aqui. É uma demonização do desejo sexual, da vida boêmia, onde é usado uma figura monástica, né, alguém que era casto, que abriu mão de todos os prazeres da vida carnal, para que todas essas coisas se tornem muito explícitas e intensas para o leitor, né? Isso também é um ponto importante. E, em virtude disso, além do fato de ter mencionado que Clarimonde é uma vampira romântica, uma vampira do romantismo idealizada, eu posso também inserir aqui, né, posso enxergar aqui, percebo aqui também que ela é uma vampira demoníaca, que possui na sua estrutura, no seu construto, um escopo moral que a aproxima talvez de um demônio, uma sucubus. Clarimonde, ela poderia ser narrada, poderia se passar perfeitamente por uma sucubus. Se o termo vampira, que inclusive aparece no texto, né, em apenas um momento, mas aparece, se o termo vampira tivesse sido substituído por sucubus, né, um demônio feminino que incita, explora justamente a parte sexual a parte sexual da sua presa, masculina ou feminina, não faz diferença para ela, para uma sucubo, né? Mas ela é uma exploradora desses desejos sexuais, aquela que aflora a luxúria, né? Pecado capital. Se o termo vampira fosse substituído por sucubus, seria ok, não teria o menor problema, funcionaria do mesmo jeito. E isso é bastante curioso, né? Porque além de ser a mulher romântica, ela também é uma sucubus, é uma femme fatale, né? É uma espécie de demônio aos olhos, né? Segundo o julgamento das questões morais de época. A Clarimonde, ela é muito complexa nesse sentido, né? Muito distinta das vampiros que viriam tardiamente. É claro que Le Fanu, Bram Stoker iriam ainda, né, pegar alguns elementos do que está aparecendo aqui na primeira metade do século XIX. Mas não de maneira tão sobressalente assim, tão intensa assim. De certo modo, os autores mais tardios estruturaram melhor, chegaram a um consenso do que seria, né, essa figura vampiresca, esse personagem vampiresco. No princípio, isso não estava muito claro. O que o John William Polidori fez em 1819 com The Vampire era apenas um esboço, era apenas um protótipo. E aqui
no conto A Morta Amorosa do Gautier, eu também percebo que a vampira ainda não se formou. Ela está, o autor no caso, né? Ele está tateando, ele está procurando por aquilo que seria essa vampira. Então ela é vampira, mas ela também é outras coisas. Ela transcende, né, o conceito vampiresco realmente que nós viríamos mais tardiamente. O Le Fanu e o Bram Stoker definiram melhor o que seria um vampiro. O Gautier é um dos autores que ainda está tateando, ainda está definindo, né, algum tipo de característica para essa criatura. É uma criatura romântica que transcende qualquer tipo de conceito mais fechado de vampirismo. Ela é, no popular, né, overpower mesmo. É um demônio, é uma mulher idealizada, uma perfeição de mulher, e ainda tem um último fator, um último aspecto muito presente, marcante na Clarimonde, que é o hibridismo. Um hibridismo que inclusive deixa a personagem ainda mais transcendente, porque ela não é viva e não é morta. Ela é alguém que caminha entre esses dois reinos. É quase impossível dizer se ela está viva ou se ela está morta. Ela é uma mulher tão suntuosa, tão bonita, que sentimos na personagem algo do vivo, algo pulsante, mas ao tocá-la ela está gelada. Ela morre e retorna. Fez isso mais de uma vez e continuará fazendo, né, devido ao modo que o conto se encerra. O que nós percebemos frequentemente acontecendo na narrativa, no trabalho do Gautier, é um certo hibridismo e ambiguidade. Quando nós achamos que a Clarimonde é algo, ela nos demonstra que está para além do que nós achávamos que ela era. Ah, ela está morta. Não, mas ela está viva também. É bem interessante o que nós encontramos aqui, porque também não é só com ela. A própria maneira, né, de perceber o mundo do Romuald aponta para essa ambiguidade e hibridismo. Por exemplo, quando ele passou a conviver com a Clarimonde, uma sensação que ele já tinha antes, de não saber se estava acordado ou sonhando, passa a ser muito mais frequente. A narrativa se torna muito tátil, muito carnal, muito erótica e sensual, e ao mesmo tempo ela é onírica. Ela é estranhamente onírica. E eu não me refiro apenas ao fato de Clarimonde parasitar os sonhos de Romuald. E ela o faz, ela tem esse poder, né? Não apenas os sonhos. Quando ele está acordado, a vida com ela é tão fantástica, é tão de excessos, é tão acima do esperado para a mente daquele homem que viveu enclausurado por 18 anos, né? Ele é bem jovenzinho. É tudo tão acima do esperado, é tudo tão novo, são descobertas tão exóticas, plurais e intensas, que ele fica perdido, ele não sabe se ele está sonhando ou se ele está acordado. E é novamente aqui que o hibridismo, a ambiguidade volta a aparecer, volta a dar as caras. Então, esse também é um outro traço da obra, outro traço de Clarimonde, e a maneira como o Gautier escolhe narrar o seu conto, para nos confundir, para nos deixar incertos sobre certas coisas, se elas estariam acontecendo ou não, se é real ou não. É real e irreal ao mesmo tempo, né?
são ambas as coisas. Talvez, né, nós podemos encaixar o texto, considerar o texto, a narrativa, a história, como algo entre isso. O híbrido mesmo. É uma coisa e a outra, é misturada. Não muito clara, mas é uma experiência extremamente tátil, né, porque o texto, o conto, é muito caloroso. Ele é claro nas suas palavras, né? Os sentimentos de Romuald, ele é realmente o nosso grande protagonista aqui, né? Nós acompanhamos a história segundo o olhar dele, os sentimentos dele. Tudo que ele nos apresenta não é turvo, simplesmente por selo. É turvo no sentido de que ele não consegue colocar em palavras tudo o que ele está sentindo e vivendo com a Clarimonde. São coisas que estão para além da descrição dele, porque são impactantes demais, né? Tão impactante fora daquilo que ele costumava chamar de vida, do que costumava realmente ser a sua vida, que ele não consegue colocar em palavras e não sabe exatamente se ele está dormindo ou sonhando. A vida com ela, quando ele está acordado, é uma vida de sonhos, né? E os sonhos dele, quando ele é tentado por ela, né, no sentido da tentação, também são mais vívidos e reais que ele já sentiu na vida. Então o Gautier brinca com isso, né? Os sonhos vivos, né? Aqueles sonhos pesadelos que nós temos e acordamos e acreditamos que realmente vivemos aquilo, sentimos o sonho inclusive no corpo, né? De maneira forte, aquele sonho, né, que impacta as nossas emoções, né? Pessoas que choram inclusive depois que acordam de um pesadelo horrível. O Gautier está trazendo isso aqui. O onírico vivo, o onírico que se mistura com o real. E o real, né, o dia a dia, né, os dias e as noites com a Clarimonde, porque ela é uma vampira, né, que pode transitar em ambos. É um conceito, um esboço prévio de vampiro, né? Não tem nada aqui que indique que esse vampiro, esse modelo não possa caminhar no sol. A vida com ela viajando pela Europa, indo aos lugares mais suntuosos, mais materialistas, de uma vida material realmente de prazeres do ambiente europeu, é uma vida completamente de fantasias. Fantasias. Para um homem que foi casto, que teve, né, uma vida basicamente franciscana, de renúncia de todos os prazeres, excessos possíveis, por 18 anos, é uma coisa surreal, completamente surreal para ele. E claro, né, algo que vai marcá-lo para o resto da vida. Não há caminho de volta. Não há qualquer esperança de um final minimamente feliz aqui. Não tem como, né? O homem que ele foi, né? A inocência que ele tinha, né? A alienação também, né? Que ele era um personagem alienado, né? Em virtude da vida monástica que ele teve, toda aquela alienação se perdeu. Ele é um personagem também ambíguo, porque ele adora estar com ela, mas há algo pulsante nele, algo que o incomoda, que é o fato dele se reconhecer também como um padre, né? Então ele é um personagem que vive sempre angustiado, porque ele adora Clarimonde e tudo o que ela representa, mas ao mesmo tempo ele é apegado com a vida monástica. Ele se reconhece, é parte da identidade dele, né? O padre, né? O sacerdote. O Romuald também vive esse hibridismo, sente essa angústia. E é interessante como o Gautier movimenta o seu conto, movimenta o seu texto, sempre assim, né? Sempre nessa transição. Ora devasso, ora um homem puritano. No caso da Clarimonde, né? Ora uma criatura das trevas,
ora a mulher mais dedicada, afetuosa, amorosa que o Romuald poderia conhecer. É bem interessante mesmo. Acerca do Romuald, eu apenas queria fazer uma última colocação, que se trata da questão da vida monástica dele mesmo. A vida monástica do Romuald é muito interessante porque quando o padre grita dentro dele, né, a sua identidade monástica grita dentro dele, nós temos que levar em consideração que isso é tudo que o personagem conheceu por 18 anos da sua vida. 18 anos da sua vida sendo a sua personalidade sendo moldada neste ambiente, preparada neste ambiente, deixa de ser uma coisa simplesmente de conhecimento, né? Mas passa a ser, em termos de identidade e personalidade, algo estrutural. Ele não consegue conceber um mundo diferente daquele que lhe foi apresentado, né, e incutido nele, na sua psique, né? Os valores dele eram valores fechados, eram valores absolutos. A visão que se tem de mundo, em um ambiente fechado, onde as pessoas repetem para você que o mundo é apenas de determinado modo, daquele jeito, e não pode ser diferente, a pessoa chega num determinado momento que ela não questiona mais as coisas. Passa a ser valores universais. Ela não movimenta mais, né, o pensamento. Aqueles valores eles são quase inabaláveis. E no caso do Romuald, ele viveu assim. Era tudo o que ele conhecia. Então, quando Clarimonde aparece, ela é um elemento de estremecimento. Estremecimento dessa visão de mundo, estremecimento desses valores, né? E também por isso ela é considerada uma figura pecaminosa, porque ela é a figura do questionamento, né? Do rompimento dos ideais. Dos ideais, no caso, morais, né? Sagrados, do ambiente que o Romuald fazia parte. Ela é nada mais do que uma figura de tentação, porque ela faz as perguntas que ninguém poderia fazer a ele, né? Que naturalmente não fariam, porque não foram condicionadas a fazê-lo. O Romuald, com ela, teria a possibilidade de conhecer, né, elementos do mundo, óticas diferentes do mundo, às quais ele jamais teria acesso, segundo a vida monástica que ele levava, né? O mal, em vários momentos da história, foi associado ao conhecimento. E no século XXI, né, o mais absurdo que isso possa parecer, continua sendo, né? Há muitos segmentos, muitos grupos no mundo que ainda combatem o conhecimento, são anti-ciência, são anti-filosofia, pensamento. Né? Grupos que pregam realmente dogmas e um dogmatismo ferrenho. Ainda existe esse tipo de coisa. Né? Em séculos passados, isso era uma tendência ainda muito, muito mais forte. Né? Muito mais forte mesmo. E por isso, o mal, o conceito de mal, em várias culturas, em vários momentos históricos, foi associado ao conhecimento, ao abrir dos olhares, né, ou a sentir, sofrer, passar pelas experiências. O próprio termo demônio vem, né, do termo daimon, né, que é grego, significa ser de luz. Na Grécia, né, era um termo que estava mais associado a seres do conhecimento.
Isso é curioso, né? Interessante, e talvez também um elemento que a gente pode pensar aqui. A Clarimonde é o Daimon. Só que ela não é de luz. Só. Com essa diferença, é claro. Mas ela é a possibilidade do Homeworld de conhecer o mundo e todos os seus excessos. Inclusive todas as suas outras visões também. Ele teve tempo para poder fazer isso? Não. Porque a identidade dele começou a entrar em tilt. Começou a bugar. Eu sou padre ou eu sou o amante de Clarimonde? Extremos diferentes foram colocados para se chocar. Houve um embate interno, um conflito interno na personagem. Na metade para o fim do conto, Homeworld já não sabe mais quem ele é. E tal sensação, tal sentimento de total perdição, de falta de contato com a própria personalidade, é um elemento que certamente nós podemos apontar neste conto, em A Morte Amorosa, como um dos mais aterrorizantes que nós encontramos. Porque esse tipo de vampirismo, essa abordagem do Gautier, ela não é gráfica. O modelo de vampiro dele, a vampira dele sequer tem as presas, né, que os vampiros tardios desenvolveram, que os autores tardios começaram a inserir neles. Para se alimentar, Clarimonde pica o Homeworld e suga pequenas gotas de sangue. Ela nem usa os dentes para isso. Nós não temos aqui um vampirismo sanguinário, gráfico, mas é uma espécie de vampirismo metafísico. É um vampirismo das ideias. É um vampirismo de visão de mundo. Ela é uma sucubus, ela é a mulher romântica idealizada, ela é a híbrida não viva, não morta, ela é uma criatura onírica, presente nos sonhos, ela é uma ideia, ela é um ser constante. Clarimonde é um vampiro transcendente. Ela é muito carnal, mas pode não sê-lo, e na maioria das vezes ela não é. Na maior parte do tempo, o que realmente nos interessa, né, o que é gritante nessa personagem, são as ideias, são os conceitos, a visão de mundo que ela tem e que ela introduz, que ela usa para tentar esse padre para afastá-lo, né, entre aspas, do bom caminho. É um texto moral, completamente moral. E vocês podem perceber, vocês vão notar isso, que ela atinge o seu objetivo. Ela tenta esse padre, ela corrompe esse padre e o afasta do caminho, né, monástico. Mas isso não envolve morte, não envolve derramamento de sangue. Ela faz isso com doçura. Ela faz isso sexualmente. O que ela faz é aflorar o que nele era reprimido, a parte hormonal. Ele não tinha experiência com mulher, e apareceu a mulher idealizada na frente dele, que é uma mulher e ao mesmo tempo uma sucubus, uma femme fatale. Ela utiliza o sexo, mas algo mais do que isso, ela utiliza a sexualidade, que é muito mais do que sexo. Clarimonde é uma mulher de dotes, uma mulher bela, uma mulher que se veste bem,
de perfumes, fragrâncias. Nós não estamos vendo na personagem, no conceito da personagem, nada que é imundo, esteticamente falando, claro, né? É um ser das trevas porque ela é uma morta-viva, mas visualmente ela não tem uma aparência grotesca e nem terá como o Drácula teve lá em 1897. Né? O Drácula virou uma criatura humanoide com traços de morcego, teve uma forma lupina. Era uma criatura que se mesclava, né, com as bestas do mundo. Ele era, né, o pai das bestas. Isso não existe em Clarimonde. A sexualidade, o amor, né, a entrega às paixões, a vida carnal, é isso que é demonizado. E ela, nesse sentido, é a expressão máxima disso. Essa é a vampira Clarimonde. Uma sucubus, um ser onírico, e a mulher romântica, do romantismo literário. Tudo isso junto, num mesmo lugar. E essa, supostamente, é a tentação que corrompeu um padre, né, supostamente um ser que deveria ser puro, ou estaria, né, supostamente entre os mais puros que existem. Papo furado, claro. Mas levando em consideração o conceito, né, o que se esperava de um padre, o que se espera de um padre, a época, né, momento de época, enfim, vocês entenderam onde eu queria chegar, né? Mas bem, eu acho que é só. Até falei demais, divaguei demais. Mas os episódios do canal, literários do canal, se prestam a isso, né? Tem exatamente esse movimento, essa a minha ideia, minha intenção com eles, movimentar o pensamento, pensar sobre a leitura que nós fizemos. E é mais ou menos isso que eu percebo aqui, nesse conto A Morta Amorosa, de Théophile Gautier. Um abraço a todos e saudações corvides.